Olá galera aqui do meu canal, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje vai ser sobre o meu relato de parto. Vai ser do Matheus, de 5 anos atrás. Eu vou relatar pra vocês o que aconteceu comigo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no meu canal e me siga lá no meu Instagram, que é mariana.mota, tá? Então, bora lá! Rufus boy, let me love boy, what is no? Rufus boy, let me love boy, what is no? Gente, pra deixar claro, esse é o meu relato, tá? Não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com outra pessoa. Lembrando que cada parto é de um jeito diferente, cada mulher reage de uma forma diferente. Então, bora lá. De março de 2015, por volta das 4 horas da manhã, eu comecei a sentir as primeiras dores. Eu tava de 39 semanas, e aí já era uma dor leve, mas que tava me incomodando, não tava conseguindo mais me deixar dormir. Por volta de umas 11 horas, a minha mãe mandou ir no médico, mas minha mãe não poderia ir comigo, me acompanhar, porque a gente cuidava dos meus avós, e aí minha mãe tinha que ficar em casa pra ficar com eles. Então uma tia minha me acompanhou, por volta de umas 12h30 eu fui para Santa Casa, e aí eu cheguei lá, fui fazer o exame de toque. Eu estava com 1,5 dedo mais ou menos, levei 2 exames de toque assim, logo de imediato para começar, e aí me internaram, me deixaram bem claro que o Matheus não ia nascer aquela hora, mas que eles iam me internar. Então, eles me colocaram na sala de pré-parto. Naquela época, eu não pude ter acompanhante, lembrando que já existia uma lei que era direito, quer dizer, da gestante ter acompanhante durante o trabalho de parto. Mas eu não tive, era leiga no assunto, não sabia. E aí eu fiquei sem acompanhante, sem celular. E então, eu subi para a sala de pré-parto, sem acompanhante e sem celular. E é por isso que eu não tenho nenhum registro desse dia. Por volta, eu não tinha relógio, gente, então eu baseava mais ou menos ali a hora, mas passou mais ou menos uns 40 minutos, a dor começou a aumentar, porque eles me colocaram no soro assim que eu subi pra sala, e ali tinha um monte de mulheres, umas mais tranquilas, outras mas nenhuma dando escândalo, nenhuma gritando nem nada, tava tranquila até. E aí eu já tava assim, com bastante dor, era bem de tardezinha, e eu sabia, e era uma quinta-feira, gente, eu sabia que o meu médico, ele ia estar lá, o médico que fez o meu pré-natal, e na terça-feira eu tinha ido na minha última consulta de pré-natal, e ele falou pra mim que eu tinha levado meu ultrassom, que o meu bebê era muito grande, e que se ele estivesse lá, ele ia fazer uma cesariana em mim. E eu fui nessa, acreditando, e ele fazia plantão na quinta-feira, dia de terça e na quinta à noite, após as 7 horas da noite. E aí, aquele dia, eu já tava sofrendo tanto durante a tarde, que eu acreditava que a hora que o doutor fosse chegar, ele ia fazer a minha cesárea. Bom, era isso que eu imaginava que ia acontecer, né? E nisso eu perguntava para as enfermeiras se ele ia vir, né? Se era o doutor Flávio mesmo aquele dia. E elas confirmaram, falaram que era ele que ia fazer o plantão daquele dia. Eu já não tava mais aguentando de dor, era por volta de umas 6 horas da tarde, já tava uma movimentação assim, bem corrida assim, porque já era mais ou menos aquele exame de toque várias vezes. O médico que estava na sala de pré-parto era um estagiário. E aí, gente, o tempo foi passando, a dor foi aumentando, eu ia por debaixo do chuveiro, já ficava me remoendo ali, eu sentava no vaso sanitário, fazia a maior força, todas as forças que eu podia fazer, eu fazia ali. Eu sabia que o meu bebê não ia sair, porque eu já sabia que ele era grande, então ele não ia sair com tanta facilidade. E aí eu falava para as enfermeiras, pelo amor de Deus, me ajuda, faça alguma coisa. E eu falava para elas chamarem a minha mãe. Sabendo que minha mãe nem lá não estava, gente. Eu sabia que minha mãe não estava lá, mas eu falava para eles chamarem ela. Porque eu precisava de alguém ali naquele momento e não tinha ninguém comigo. E aí, elas mandavam as outras grávidas, as outras gestantes, dar volta no corredor para poder dilatar melhor. Só que eu já tava gritando ali naquele momento, eu já não tava mais aguentando ficar quieta. Eu fazia tanta força. A minha cama, a minha maca, tinha um ferro nos pés dela.
E eu botava a perna ali e eu fazia tanta força, mas tanta força, que a enfermeira virou pra mim e falou assim, nossa, mas você vai quebrar a cama desse jeito. E eu fiquei toda acanhada assim, mas eu tava com tanta dor que eu nem consegui prestar tanta atenção no que as outras pessoas estavam falando à minha volta. E aí eu falei pra ela que eu ia atrás da minha mãe no corredor, e ela falou que eu não poderia ir naquela situação. E aí eu catei o ferro que tava no soro, saí carregando. Eu lembro que era uma sala um corredor bem comprido, e lá tinha uma porta no final desse corredor que eu saía pro outro corredor onde ficava os acompanhantes. E aí eu lembro que eu saí nesse corredor andando bem devagarzinho. E aí a hora que eu cheguei na porta pra sair pro outro corredor, veio uma contração que eu agachei no chão e dei um grito bem alto assim. A enfermeira apontou a cara assim e falou, pode voltar agora, você não vai sair desse jeito lá pra fora. E aí eu voltei, porque eu também realmente não tava com condições nenhuma de andar, de sair andando. Que tava no plantão, o outro médico, que tinha o estagiário, né? Mas tinha o outro médico que tava ali pra supervisar tudo o que tava acontecendo. E ele chegou lá e falou, como que tá essa novinha? Foi assim que ele se referiu a mim. Como que tá essa novinha aqui? E aí a enfermeira pegou e falou assim que eu tava sofrendo muito, que eu tava aí, Thaís, tá sofrendo. E ele falou assim que ia estourar minha bolsa antes dele ir embora, que aquilo ia me ajudar. E aí ele veio com uma agulha desse tamanho pro meu lado. E a única coisa que eu perguntei pra ele, eu falei, vai doer? E ele falou, não. E realmente não doeu, não senti nada. E aí trocou o plantão. Infelizmente o doutor que eu tava esperando não foi. E aí a enfermeira olhou bem na minha cara e falou, o doutor não veio. E aí pensei ali comigo, gente, hoje eu vou morrer, porque eu já não tava mais aguentando, ali já era 7 horas da noite. Desde a hora que eu tinha entrado, eu tava naquele soro. Então eu achei assim, não sei, eu fiquei sem saber nem o que pensar, porque ali naquele momento tava, a coisa que eu pensava era que eu ia morrer. Eu falei, gente, não vou aguentar, eu vou morrer. Porque eu tava com tanta dor, mas com tanta dor. E aí chegou uma médica, loira, não sei o nome dela, não fiz questão nem de ir atrás pra saber, nem quero. Porque eu acho que seres humanos igual a elas deveriam ser deletados da Terra, mas enfim. Ela era uma moça loira, uma médica loira, não parecia ser velha, não. Deveria ter seus 39 anos, por ali, bem jovem. E ela chegou perto de mim pra anotar alguma coisa que tava na cabeceira da minha cama. E eu peguei na mão dela e falei, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não aguento mais. E ela falou assim, tira a mão de mim. Gente, tira a mão de mim, vocês têm noção disso? E eu falei, nossa, eu não falei nada, na verdade, mas eu pensei, nossa, puta que pariu, mano. Será que ela não entende a dor que eu tô sentindo? Porque, cara, era uma dor insuportável, eu não tava mais aguentando. E aí uma enfermeira comentou com uma outra enfermeira logo após isso, falou, nossa, mas essa menina cheia de tatuagem na perna, agora chorando pra ter um filho. E eu, cara, como pode existir tantas pessoas vazias? Porque era um momento para ser, era um dia, um momento para ser tão especial para mim, era a chegada do meu filho, cara. Então era pra ser uma coisa diferente, eu esperava uma coisa diferente, eu tava com medo, mas não era da dor em si, porque a dor a gente sabe que de uma certa forma a gente vai sentir, mas pelo tratamento acho que me doía mais ainda. E aí, quando deu umas 9 horas da noite, o estagiário que ainda continuava lá foi fazer exame de toque em mim e escutar o coração. E não escutaram o coração do Matheus. E aí começaram um desespero. A enfermeira pegou o telefone para ligar para uma anestesista, falando que necessitava de uma anestesista ali com urgência para fazer uma cesárea, que o coração do neném não estava escutando mais os batimentos cardíacos. E na hora eu não consegui nem me desesperar, gente, porque eu tava assim, qualquer tipo de reação. E aí, enquanto uma enfermeira ligava, o médico tava ali tentando ouvir o coração do bebê.
E aí, com muito custo, ele conseguiu ouvir, tava bem ali embaixo. E ele pegou e falou: pode cancelar a anestesista que a gente vai esperar pelo parto normal. E como eu te falei, eu não esboçava, não conseguia esboçar reação nenhuma, eu só chorava. Gritava, implorava por ajuda, eu falava: pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E aí, por volta de umas 9h35 ali, eu acredito que era mais ou menos isso, eu comecei a sentir uma cólica. Eu já tava sentindo, né, gente? Mas parecia que cada hora que eu tava ali, a dor piorava mais, piorava mais. E aí eu comecei a sentir as fortes dores ali, juntaram um monte de médico ali na sala de pré-parto mesmo, um monte de enfermeiro na sala de pré-parto mesmo. E eu fazia força de todas as formas. E aí a médica falou assim, ó, já vai nascer, vamos pra sala de parto. E a gente foi, e eu falei, virei pra ela assim, eu vou andando, e ela falou assim, gente, eu tô falando assim, mas eu não tava assim, eu tava aos prantos, nossa, eu tava assim, ó, destruída. E eu perguntei pra ela se eu ia andando, ela falou que sim, que eu ia andando. E aí eu fui, a enfermeira pegou o ferro que tava do lado, e eu lembro que assim que eu desci da maca, eu senti uma cólica, e agachei no chão, e ela falou assim, vamos, você quer que o seu filho nasça aí no chão? E eu peguei e fui, subi na maca sozinha, e aí subiu. Eu lembro que eu fiz mais ou menos umas 2 vezes, a contração veio umas 2 vezes, eu fiz força pro Matheus sair. E aí foi só nessa hora que eu pude ter o acompanhante, tá? Quando o Matheus estava saindo, foi quando eu tive o meu acompanhante. E aí, na primeira força que eu fiz, a médica falou assim, isso, tá certo, continua fazendo força, que você tá fazendo força, você tá fazendo certo. E aí, na segunda contração, uma enfermeira subiu em cima de mim e fez muita força. E eu tinha onde tirar força pra fazer. E eu pensei ali naquele momento comigo, se o Matheus não sair agora, eu não consigo mais. E a mulher subiu em cima de mim e eu fiquei sem ar. E eu fiz a maior força que eu pude. Graças a Deus saiu. Gente, ele não mostrou o Matheus pra mim ali. Sabe quando o bebê nasce, ele mostra ali pra mãe? Não, gente, eu não tive esse momento. Eu só sabia agradecer, eu agradecia muito. E eu falava, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Deus. Porque eu já tava ali no meu limite, eu já tava achando que eu não ia aguentar mais. E, pra não bastar, o estagiário foi me dar os pontos, porque eles me cortaram. Eu não queria que eles me cortassem, eles me cortaram. Não me perguntaram se eu queria o pique, mas fizeram. E aí ele ficou 40 minutos contado no relógio, porque na sala de parto tinha um relógio do lado da maca. E eu cheguei, o Matheus nasceu às 5 para as 10 da noite. E eu fiquei na sala de parto até as 15 para as 11. Isso, até as 15 para as 11. E de lá eles me levaram pra uma sala onde tinha várias macas vazias, não tinha ninguém lá. Eles não tinham me entregado o Matheus, falaram que ele tava tudo bem, mas eu não tinha visto ele, não tinha tido aquele contato com ele ainda. E aí passou uns 10 minutos, eu acredito que eu estava naquela sala, chegou uma enfermeira e falou assim, ele é a sua cara, dá de mamar pra ele. E me deu ele ali, eu tava cheia de pano enrolado no meio das pernas. E ela me deu o Matheus ali. E eu fiquei ali, sabe, admirando ele. Que criança mais linda, que bebê mais lindo. Não acreditava que era o meu, porque ele era muito maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. E eu não conseguia dar de mamar pra ele, porque eu tava ali, sabe, eu tinha acabado. Nossa, eu não aguentava. Não aguentava fazer. Não aguentava virar pra dar de mão pra ele. E eu fiquei ali com todo aquele cuidado, com medo dele cair da maca. E eu fiquei naquela sala por bastante tempo, até que me levaram pro quarto. Um tempo depois que eu estava no quarto, a minha prima, eu acredito que foi minha prima mesmo, que viu ali meus pontos e viu que tava alguma coisa estranha. Pedi pra ela chamar a médica pra poder dar uma olhada, porque até então o enfermeiro que tinha dado a sutura, né? E então, ela foi lá, ela chamou uma enfermeira, no caso, a enfermeira foi, olhou e falou que ia chamar a médica. A médica foi lá e ela fez exame de toque em mim.
toda costurada. Gente, aquela hora ali, ó, acho que eu fui descer ao céu e inferno umas 3 vezes. Porque, olha, eu queria era matar aquela mulher de ódio, porque eu já tava com ódio dela ter me tratado daquela forma na sala de pré-parto. E ela vai lá e faz aquilo em mim e fala, tá tudo normal, tá? Pode ficar tranquilo. E vira as costas e vai embora. Gente, isso que eu passei eu achei que foi muito humilhante. Era pra ter sido um dia inesquecível, maravilhoso. De uma certa forma ou de outra, ele sempre vai ser lembrado por mim, que foi o nascimento do meu filho. Mas foi uma experiência medonha. E se não bastasse tudo isso, no dia que eu fui embora do hospital, a enfermeira virou pra mim e falou, até o ano que vem. Gente, aquilo ali foi, não, sem condições. E eu fiquei assim, horrorizada. Eu acredito que muitas mulheres passam por isso, mas não são todas. Lembrando que cada parto é um parto, cada mulher reage de uma forma. Às vezes elas podem ter me tratado daquela forma, porque eu gritei muito, porque eu fiz muito escândalo. Realmente eu fiz, gente, mas a dor que eu estava sentindo só eu sei. E eu acredito que elas deveriam, para estar trabalhando ali naquele lugar, deveriam ter pelo menos respeito com a mulher que está ali, com a mulher, qualquer outra mulher que esteja ali, porque é um momento especial, é um momento único e que uma forma boa, uma forma ruim, ele sempre será lembrado. Então, por que não ser de uma forma boa, maravilhosa? Até porque é o nascimento do nosso filho. Mas, 5 anos depois, eu tive uma outra experiência que foi tudo que eu sonhei. Então é por isso que eu falo que cada parto é um parto e a gente não se deve levar em consideração o parto da outra, mas sim como aprendizado, porque eu acho que se fosse hoje, no caso que foi, há 6 meses atrás eu tive outra filha, se eu não fosse tão leiga no assunto, se eu fosse tão leiga no assunto como eu era antigamente, às vezes eu teria sofrido de igual. Mas como eu já não era mais tão leiga no assunto, eu já estudava sobre isso. E aí, durante a gravidez, eu procurava vários vídeos que me ajudassem nesse momento, que eu pudesse ficar tranquila. Então, eu acredito que isso me ajudou muito no segundo parto. Mas foi experiências totalmente diferentes. Se vocês gostarem e quiserem saber do meu relato de parto da minha segunda filha, que foi de parto humanizado, foi só um sonho, gente. Não esquece de deixar o like. E é isso, gente. Eu quis vir aqui deixar essa experiência que eu tive, que não foi boa, mas que de uma certa forma serve pra além de tudo. Foi um dia muito especial e esperado por mim. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.